Débora, antes da gente começar, 15 de dezembro, aniversário da minha mãe. Dona Latife está fazendo 85 anos. 85 anos bem vividos, 85 anos de exemplo, 85 anos de atitude, 4 filhos, 9 netos. Então é com muito orgulho que eu quero registrar aqui, com muita... É muito legal. Parabéns. Ela é a nossa ouvinte. Todos os dias está aqui com a gente. Essa artista talentosíssima que fez o Mini Oineg, o Eneguinho, a Debrinha, o Fabinho França. É isso. Os bonecos de... Como é que chama mesmo? É Mirigumi, Miguri. Ela que sabe. Ela que sabe. Daqui a pouco ela reescreve aqui para eu não falar. Aquele bonequinho tem um nome. de crochê. Amigurumi. Yumi. Amigurumi. Ela fez pra gente. Linda, querida. Mãe, parabéns, tudo de bom e muita felicidade. Semana que vem eu vou tirar folga. Essa é a folga de Natal. Estarei lá. Minha mãe, meu pai, meus irmãos moram em Fortaleza. Bom. Então vou lá visitá-los, vamos estar juntos. Manda um beijão pra Dona Latife. Beijo! Parabéns. E, olha, ontem a gente falou aqui, Débora, sobre a decisão do governo de nomear para a presidência do Banco Central alguém que não poderia ser presidente do Banco Central. Perdão, do BNDES. Que não poderia ser presidente do BNDES. Porque a legislação em vigor, que vale para o BNDES e vale para todas as estatais, uma delas é a lei das estatais. E a lei das estatais diz que não pode ocupar um cargo de direção ou de presidente de uma estatal alguém envolvido com política há menos de 3 anos. Então, 36 meses ou mais, ok, liberado. Menos do que isso, não. E dizer que o Aloysio Mercadante não está envolvido com política há menos de 3 anos, beira o ridículo. E ainda assim, anteontem à tarde, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o nome de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. E à noite, a Câmara dos Deputados, e provavelmente o Senado vai confirmar, aprovou uma mudança na lei das estatais, reduzindo de 36 meses para 1 mês. 1 mês. Porque não é 0, né? Não. De 1 mês. Coisa ridícula. 1 mês, o tempo mínimo para alguém estar fora da política. Se tiver 15 dias é diferente, aí não pode. Mas 1 mês pode. 31 dias pode. Era 36 meses. Passou para 1 mês. E é evidente que aquilo foi uma mudança, que essa mudança foi feita para, a partir de agora, baixar a régua na escolha dos dirigentes de estatais. Então, o que o Congresso Nacional atual, a partir do ano que vem começa um novo Congresso, mas o que esse Congresso está discutindo, está definindo, e o novo governo está definindo é o seguinte: para nós, aquela limitação não é boa, não é legal exigir que um dirigente de estatal tenha, no mínimo, 3 anos de distância da política partidária. Não é legal. A gente quer menos. A gente quer poder colocar as pessoas que estão há pouco tempo. E não é 2 anos e meio, senão teriam colocado 2 anos e meio. Não são 2 anos, senão teriam colocado 2 anos. Nem 1 ano. 1 mês. 1 mês. Ou seja, termina o mandato dos deputados e também de 1/3 do Senado agora em dezembro. Quem sabe, né? Em fevereiro, depois de definida a nova mesa da Câmara e do Senado, a gente não pega e espalha deputado que não se reelegeu, espalha senador que não se reelegeu, espalha candidato a prefeito que não se elegeu, espalha candidato ao governo que ficou para trás e ocupa como aquele chocolatinho em cima do brigadeiro, enche de político nas estatais. A gente já viu isso. A gente já viu isso acontecer. Aí, a discussão sempre vai ser o seguinte: nossa, como você é ingênuo. E a gente não tem o direito de ser ingênuo. Como você é ingênuo? Os vigaristas que ocupavam os cargos de comando da Petrobras, os Renato Duque da vida, eram todos funcionários de carreira. Não eram pessoas que estavam
há menos de 3 anos na política. Eles nunca estiveram na política. Não eram funcionários da política. Aquele Paulo Roberto Costa lá, Renato Duque, todos aqueles, Cerveró, funcionários de carreira da Petrobras, passariam pela lei das estatais que o presidente Michel Temer aprovou depois do escândalo, do absurdo esquema que foi descoberto no Petrolão. Ok, de fato, eles passariam. Isso significa que a gente tem que reduzir um sistema de controle, e aí vem o seguinte, um alerta da Lava Jato, foi um alerta que ficou decorrente da Operação Lava Jato, é o seguinte, a gente não pode criminalizar a política. E a Lava Jato criminalizou a política. A gente não pode fazer isso. Então, qualquer coisa que a gente generalize é um risco. Você pega o caso daquele anestesista que abusou da paciente, que estava em trabalho de parto, e ele abusou sexualmente dela. Estupro. Você não vai condenar os anestesistas por causa disso. Um policial que comete um exagero, comete um crime, passa dos limites, você não vai condenar a polícia por causa disso. Um jornalista que comete um erro, fala o que não deve, agride alguém, comete um crime, você não vai condenar a imprensa por causa disso. Também você não vai condenar a classe política, porque aqui ou ali um ou outro político fizeram estrepulia. Mas esse alerta não nos autoriza a baixar a régua e achar que, posto que a gente não pode criminalizar nada e não deve criminalizar, a gente não precisa ter sistema de controle. Precisa ter sistema de controle. Precisa ter compliance, precisa ter legislação. E a gente tinha uma legislação que estava aí, prevendo 3 anos no mínimo, entre outras coisas, para ocupar um cargo numa estatal. E eis que o governo não conseguiu imaginar um único nome que pudesse ocupar o BNDES entre 215 milhões de brasileiros. Não tem um que possa ser o presidente do BNDES, tem que ser aquele que não pode ser pela legislação em vigor. E a gente vai lá e muda a lei. Olha o sinal que a gente está dando. Primeiro sinal que a gente está dando é a gente não acha importante a restrição. O novo governo acha que tudo bem botar um cara metido na política, não é um exemplo perigoso, não é um mau exemplo. Outra coisa, tudo bem mexer na lei, porque eu quero. Mexer na lei não tem problema. Quando a sociedade está precisando de algo que seja atualizado, não tem problema. Agora, qual é o ganho para a sociedade de mexer nessa legislação? Nenhum ganho para a sociedade. Está aí o presidente do BNDES, que não estava envolvido na política. E qual é o problema de procurar um outro que não esteja envolvido na política? Não, mas eu quero um mercadante. Eu quero um mercadante. Vai ser um mercadante. Então, como vai ser o mercadante? Porque eu quero um mercadante, eu vou lá e mexo na lei. Então, a lei, para mim, não é um empecilho. Se a lei, para mim, não é um empecilho, se a Constituição, para mim, não é um empecilho, qual é a lógica? Qual é a paz que a sociedade vai ter, sabendo que a qualquer momento o governo, em vez de lidar com as leis em vigor, vai mexer em todas as leis ou se sente à vontade para mexer em todas as leis? O nome disso é insegurança jurídica. O que aconteceu? As ações da Petrobras caíram, as ações do Banco do Brasil caíram. Por quê? Próxima fronteira, as outras estatais. Próxima ocupação, as outras estatais. Se a gente pode botar um cara que a lei não permite que seja presidente do BNDES no BNDES, por que não agora também não colocar na Petrobras e no Banco do Brasil pessoas que não podem entrar nesses cargos? É uma história maluca, é uma atitude que a gente tem que discutir. Então eu estou voltando a esse assunto para entrar em mais detalhes nele, para aprofundar um pouco mais sobre esse tema, porque a gente não pode achar que é normal que as pessoas, que os políticos, que as autoridades saiam mudando tudo. Então, uma coisa estamos fazendo uma PEC da transição, estão lá botando dinheiro porque precisa pagar auxílio disso, auxílio daquilo. Tem exagero? Ok. Agora, quem vai ganhar com essa lei das estatais não é a sociedade. Não é a sociedade, é o seu Aloysio Mercadante e o presidente Lula, que quer colocar um aliado dele em algum cargo. E ele entende que é o BNDES. Agora,
esqueça isso por um minuto. Por que ele está colocando o Aloysio Mercadante no BNDES? Porque ele entende que o Aloysio Mercadante tem condições de fazer o que ele disse no discurso em que anunciou o Mercadante, a reindustrialização do Brasil. O que é uma piração. Achar que uma pessoa num cargo pode fazer a reindustrialização do país. E aí joga a luz numa outra visão, que é a visão centralista, que é a visão de que nós podemos comandar o espetáculo aqui do nosso palácio, aqui do nosso prédio público, e a gente vai brincando com a sociedade. Isso a gente já viu, porque a gente viu o que aconteceu quando tentaram fazer isso, a retomada da indústria naval, o desastre que foi. Nenhum desses processos centralizados funcionou. Foi um horror mexer nisso. Então, a beleza da economia de mercado está nos erros e nos acertos. Para você chegar numa empresa bem-sucedida, quantas e quantas empresas com empresários que aplicam o seu próprio recurso acabam sucumbindo? O empresário investe e dá certo, 100 investem e não dão certo. É assim que funciona o capitalismo, a economia de mercado. A gente só olha para os vencedores e fica achando que os vencedores são resultado de uma mente brilhante, espetacular, sendo que a gente tem vários empresários que deram certo e que quebraram em experiências anteriores. Então não é só uma mente brilhante, é uma mente brilhante num determinado contexto, num momento específico. E agora o senhor Mercadante vai decidir lá do prédio do BNDES aonde aplicar os recursos do Estado brasileiro ou de fundos de investimento que vão ser geridos pelo BNDES, ou vão dar juros subsidiados para esse ou aquele setor, resultado de uma reflexão de burocratas, de técnicos. É uma loucura isso. Então, para além da questão legal, para além da agressão à segurança jurídica, que foi atacada antes mesmo do governo começar, não é inédito, mas é incrível que já tenha começado assim, a gente vê a distorção, resultado desta distorção. A gente vai ver no BNDES alguém encarregado de reindustrializar o Brasil. Ou é discurso, e aí não deveria ter sido dito, ou é um perigo, porque é achar que é possível comandar o espetáculo de um prédio público. Ou seja, é a volta a uma visão dirigista perigosíssima e que deu no que deu. Foi um fracasso. Aonde essa visão dirigista entrou, o Brasil fracassou. E eu não me refiro ao início nos anos 50, nos anos 40, quando o Brasil não tinha dinheiro para poder fazer nada e você tinha que fazer um fomento aqui ou ali. Nós estamos em plena era do mercado de capitais e a gente não pode ficar selecionando gente, não. Ou a gente ataca os juros de uma forma geral para que todo mundo consiga investir, ou então a gente vai ver a seleção aqui e ali dos eleitos do rei, dos eleitos dos amigos do rei, o que é um grande perigo. É isso aí. Vamos ficar de olhos bem abertos.